todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco agora e sempre. Então, dando sequência às palestras de férias, hoje nós vamos ter o Henrique, nosso companheiro Henrique, com o tema O Mestre, né? Tema encantador também, né? Que vai nos remeter aí a reflexão de amor, de paz, que esse Mestre nos traz com suas palavras, do seu Evangelho, com seus ensinamentos. E está confirmada também a palestra do próximo domingo sobre Paulo Estevão, tá? Será próximo domingo, dia 28, às 16 horas, ok? Então vamos convidar a Sandra para fazer a prece inicial. Boa noite a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos. Então, nesse momento assim, que eu os convido a serenar os pensamentos, a sentir assim esse ambiente tranquilo, sereno. Nós vamos sentindo os espíritos amigos nos envolvendo em muita luz, em muita paz e de coração bastante sereno. Nós vamos buscando Jesus na nossa intimidade, dizendo a Ele: Mestre amado, a quem nós nos reunimos esta noite, em seu nome. Permita-nos, Senhor, que seja mais uma noite de muito aprendizado. Envolve o nosso companheiro Henrique em muita luz, em muita paz, para que ele possa trazer com todo o amor do seu coração ensinamentos de amor, de fraternidade, ensinamentos que vão nos levar cada vez mais à nossa melhora individual. E assim, nós vamos também buscando a Deus, nosso Pai, gratos que somos por tudo aquilo que Ele nos deu, pelo dom da vida, por nessa oportunidade existencial estarmos aqui na doutrina espírita, essa doutrina consoladora. Pai, obrigado. Obrigado pela família que me deste, pelo trabalho, pela saúde, por tudo o que o Senhor tem provido em nossas vidas. E assim, que nós possamos permanecer irmanados no amor, na fraternidade. Que essa noite seja uma noite de muita alegria para todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Agora eu vou ler a lição 8. Jesus veio, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Mas aniquilar-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Está em Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa porcentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador? Em sua posição sublime, todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, neste particular, representa a lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pescadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando o seu derradeiro testemunho entre ladrões.
Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, pode ir ao encontro deste para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ostentam a interioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. A palestra do Henrique vai falar tudo sobre o Mestre, então não tem muito o que dizer sobre isso, né? Então, Henrique, que Jesus envolva a sua palestra. Boa noite a todos. A paz de Jesus esteja com todos nós. Então, hoje nós vamos falar de Jesus, né? O Mestre, né? Primeiro até quero agradecer a oportunidade que a casa nos dá para podermos falar sobre esse tema. Agradecer a presença de todos também, porque é uma alegria muito grande para a gente ver a nossa casa cheia do jeito que tem estado nas palestras, né? Isso é muito gratificante mesmo. E, na verdade, assim, nós vamos falar um tema que boa parte das pessoas certamente já ouviram falar alguns pontos, mas os ensinamentos de Jesus é exatamente isso. Quanto mais nós ouvirmos, mais nós teremos a possibilidade de sermos pessoas melhores, né? Nós vamos mudando conforme nós vamos ouvindo os ensinamentos do Cristo no dia a dia. E esse tema que nós escolhemos, ele é para aumentar o respeito que nós já temos pelo Cristo. E às vezes, se a gente for analisar, às vezes a gente nem tem a gente entende que o Cristo é um espírito superior a nós, mas às vezes nós não conseguimos enxergar a dimensão dessa grandiosidade do Cristo. Então, os pontos que nós vamos abordar aqui, de livros assim bastante idôneos, né, que o Emmanuel trouxe, A Caminho da Luz, há 2000 anos, alguns pontos que nós vamos assim encontrando essa grandiosidade que nós pretendemos falar nessa noite, tá? E o Cristo, quando ele esteve aqui, ou melhor, antes dele estar entre nós, ele enviou uma corte numerosa de espíritos sábios e benevolentes para todos nós aqui. Fez um trabalho muito lindo e ele envia esses espíritos, e nós vamos falar agora desses espíritos que estiveram. Não está numa ordem cronológica, mas nós vamos assim conhecendo um pouco de cada espírito que esteve aqui entre nós, para nós adentrarmos posteriormente em Cristo, tá? Então nós recebemos esse homenzinho aqui, e deixa eu ver, eu não sei organizar esse barato aqui. Deixa assim, né? Deixa assim? Deixa assim. Tinha que aparecer ele, né? Tá bom. Nós recebemos o Lao Tse, que está escrito embaixo Lao Tse, né? E Lao Tse, ele vem de 604 a 517 a.C., e ele objetivava, a filosofia dele objetivava a paz absoluta. Ele fez um trabalho lindo no coração da humanidade, e posteriormente essa sua filosofia passa a ser uma religião conhecida na China como taoísmo. E essa religião ela se proliferou assim absurdamente na China. Então, para a gente ter uma ideia da grandiosidade desse trabalho que o Lao Tse fez, a Bíblia é o livro mais traduzido no planeta Terra. E ele tem um livro que chama-se o livro que ele escreveu, é o livro do Caminho da Virtude, que é o segundo livro mais traduzido no planeta. Tá? Então ele fez um trabalho maravilhoso. E ele dizia o seguinte, vamos ajustar isso aqui, por favor. Conhecer os outros é inteligência, é conhecer a si mesmo é verdadeira sabedoria. Então ele tem várias frases, ele tem um livro maravilhoso, que assim, é muito interessante nós termos conhecimento e informações de Lao Tse. Posteriormente, nós recebemos Confúcio, que também é do mesmo período, que ele é seguidor de Lao Tse. Confúcio foi
assim, maravilhoso o trabalho que ele fez. Ele é de 551 a 479 a.C. E ele sublinhava a moralidade governamental pessoal. O que ele fazia? Como ele fazia parte da corte chinesa, ele, quando tinha as reuniões para definir algumas leis, ele fazia reunião e falava ao pessoal, olha, essa lei que você definiu e tem que ser colocada para os governados, ela serve para você? Então ele trabalhava a empatia. Se ela servir para você, na sua vida, na vida dos seus familiares, ela serve para o próximo. Ela serve para todos que estão lá fora. Então ele trabalhava demais, intensamente esse lado, e ele dizia, coloque a lealdade e a confiança acima de qualquer coisa. Não te aliees aos moralmente inferiores, não receie e corrija seus erros. Tá? E nós recebemos vários. Recebemos também o nosso Sócrates, que todos nós já conhecemos, sabemos boa parte das coisas que Sócrates fez, e existem informações que Sócrates é um dos espíritos que mais se aproximou do Cristo de quem esteve aqui na Terra, de tamanha a sua grandiosidade espiritual. O Sócrates ele é de 470 a 399 a.C., e ele, os pais, ele assume a profissão dos pais, na verdade. A mãe era parteira, o pai era escultor, só que como ele trabalhava o ser humano, ele parturiava as ideias, aquilo que ele questionava para as pessoas, ele trazia, fazia com que a pessoa colocasse o seu pensamento, o seu entendimento para fora, e depois ele ia esculpindo, ensinando a pessoa, esculpindo o coração do ser humano. Então ele fez um trabalho extraordinário. Ele acaba sendo preso e condenado, foi dado cicuta para ele, que era o veneno na época, né? E quando ele está sendo preso, a mulher dele chega para ele desesperada e fala, pô, você está sendo preso injustamente. Aí ele fala, poxa, mas você queria que fosse justamente? Então, quer dizer, a gente vê a grandiosidade desses espíritos já no pensamento deles, né? E ele dizia, não pense mal dos que procedam mal, pense somente que estão equivocados. Olha isso, a gente consegue fazer isso? Né? Recebemos Siddhartha Gautama, que é um grande Buda. Buda quer dizer iluminado. Buda, aos 29 anos de idade, ele é chamado pelo pai dele e fala, ó, você vai assumir o trono aqui. E ele simplesmente fala, não, eu não vou assumir nada, porque eu não aguento ter tanta riqueza ao meu lado e saber que tem uma infinidade de pessoas lá fora sofrendo. Então ele começou a trabalhar esse lado da humanidade. Ele não conseguia ver as pessoas sofrendo. Então ele sai e vai em busca das verdades eternas. E olha só o que o Buda fala. Somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos fazemos o nosso mundo. Né? Então a gente vai ver um pouquinho mais na frente esse pensamento, como funciona com Cristo. E assim nós recebemos Ésquilo, Forri, Aristóteles, Heródoto, o Tales, que a gente fala Tales de Mileto, mas ele é da cidade de Mileto. Esse Tales aqui foi considerado o primeiro filósofo, né? Ele simplesmente fez uma coisa que a gente não pensa. Ele mediu a altura da pirâmide. Quando a gente fala assim, a gente imagina que ele fez uma regona gigante, né? Nada, ele ficou parado, o sol bateu, conforme foi mudando a sombra dele, ele mede o tamanho da sombra e mede a altura dele. Aí ele olha na sombra da pirâmide, no mesmo momento, é exatamente a altura da pirâmide. Eu falei, nossa senhora, o que esses caras estão fazendo, né? Pitágoras foi extraordinário também. As notas musicais, as oitavas, ele descobriu um cara, um ferreiro, martelando, batendo, ele passou, viu e começou, dali ele tirou as oitavas musicais, as escalas musicais. Né? Então são espíritos assim inteligentíssimos que nós recebemos, e nós temos uma criatura que diz, o que temos nós deixamos, o que somos nós levamos. Nosso Divaldo Pereira Franco, e com esse olhinho dele, ele não me engana, isso não é uma informação, tá? Não, ninguém nunca falou isso, mas ele tem um pezinho lá na China, que é essa carinha dele aí. Divaldo faz um trabalho extraordinário na Bahia, Mansão do Caminho, onde ele prepara as crianças, o ser humano, para a vida. E ele relata em uma de suas palestras, que Moisés, que foi o legislador
né, hebreu que trouxe os alicerces da primeira revelação e que é um desses espíritos que veio preparar a terra também para o Cristo, né? Porque todos eles, cada um veio fazendo um trabalho, né? Aquele terreno onde nós vamos limpando, que a gente tenta deixar ele plano, um faz a sapata, as colunas, vão fazendo os alicerces. E o Moisés, o Divaldo relata para nós, que ele tinha uma mediunidade fantástica. Ele tinha os canais sensitivos totalmente abertos. Como a Sandra falou a semana passada, era uma comunicação quase que direta, da mediunidade da voz direta. Então, ele tinha uma sensibilidade muito grande, o Moisés. E o Divaldo fala para nós que Moisés dizia o seguinte, que há 1.600 anos antes do Cristo estar entre nós, ele já sentia que o Messias estava por vir. Então ele falava, o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam tudo o que ele disser. Moisés trouxe várias informações nesse sentido, tá? Que o Cristo estava por vir. Dado interessante que o Divaldo coloca para nós é que no momento em que Moisés está no Monte Sinai recebendo os 10 mandamentos, né, onde foram escritos em papiros e que posteriormente ele registra nas lápides, até para ele não se esquecer, é exatamente o momento em que o psiquismo de Jesus está humanizando-se. Aí o Divaldo informa para nós. O Espírito Crístico Jesus deixa todas as suas ocupações na esfera crística. E ali ele começa a entrar em total concentração e preparação para a sua encarnação humana como filho de José e de Maria. Todos nós, passamos pelo véu do esquecimento, né? Então, o véu do esquecimento é uma lei, né, divina que nós temos, que é fundamental nas nossas vidas, porque nós, infelizmente não, nós estamos numa jornada evolutiva onde nós cometemos atrocidades com as pessoas que nós convivemos. Então, nós recebemos o véu do esquecimento para conseguirmos perdoar uns aos outros. O Cristo, ele não necessariamente passa por esse processo, porque não é um espírito que tem culpa, não é um espírito que tem dívidas. Ele é um espírito superior, extremamente superior e missionário. Então, ele não tem o véu do esquecimento. Então, ele entra em concentração, com total consciência, e organiza sua encarnação no planeta Terra e se posta como homem entre nós. É claro que ele, para fazer tudo isso, teve que se adequar ao nosso planeta, aos fluidos do nosso planeta. Houve uma transformação fluídica que ele realiza, que ele faz, para que ele possa estar aqui no nosso planeta, onde tem fluidos mais densos, mais pesados. Então, é uma distância que nós temos do Cristo, mais ou menos assim. Nós temos lá, saímos para entrar na área da educação, na nossa vida terrena aqui, a gente tem lá, do 0 aos 3, a gente fica na creche. Dos 3 aos 6, a gente vai para o prézinho. Do prézinho até a gente tem o ensino fundamental, que é basicamente 9 anos. Depois, nós vamos para o ensino médio, que são mais 3 anos. Aí, cursinho, de 1 a 2 anos. Faculdade, 4 a 5 anos. Pós-graduação. Então, o Cristo está lá, digamos que ele esteja na pós-graduação, e aí ele vem aqui na creche. Aí, o que ele encontra aqui na creche? As criancinhas, todo mundo brigando. Um pega brinquedo do outro, o outro rouba, o outro quebra o brinquedo, chora. É isso, é essa a diferença. É bem distante. Mas é uma criatura que veio com um propósito, um amor para poder nos orientar, trazer todos os seus ensinamentos. Nós temos aqui esses dois espíritos hoje, esse aqui, no caso, desencarnado também, Emmanuel, que é o mentor espiritual do Francisco Cândido Xavier, que fez um trabalho extraordinário para nós aqui, e o Emmanuel relata para nós que no livro A Caminho da Luz, ele mostra para nós a superioridade do Cristo, onde o Cristo se reúne com espíritos da sua envergadura no astro-rei para tomar algumas decisões importantes, como, por exemplo, a formação do nosso planeta Terra.
Então foram 3 decisões que foram tomadas, e a primeira foi a formação e construção do planeta Terra, a segunda, a organização da vinda do Cristo no planeta Terra, e a terceira, o planejamento do implante do Consolador, que posteriormente o Kardec traz para nós. Então veja bem, a condição do Cristo. Se organizar no sol, a gente não aguenta 40 graus. Os caras se organizaram lá. Tá? Aí, nós recebemos quem? Hippolyte Léon Denisard Ducail, 3 de outubro de 1804, em Lyon, Paris, com o pseudônimo de Allan Kardec. Vem e traz para nós o Consolador prometido. O Cristo disse, eu vos enviarei o Consolador. Então ele faz um trabalho extraordinário, onde ele reúne vários grupos de médiuns que são espalhados pela Europa, e ele vai fazendo as perguntas. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em vários pontos da região, né, da Europa, a mesma resposta. E aí ele vai codificando a doutrina dos Espíritos. No ano de 1857, ele lança o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, com mais de 1000 perguntas e respostas obtidas pelos Espíritos da Verdade. São os Espíritos que acompanharam ele nessa obra, nesse trabalho. A pergunta de número 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o ser mais perfeito que serve de modelo e guia para a humanidade? A resposta mais curta que os Espíritos deram para Allan Kardec. Jesus. Então, nós vamos vendo o trabalho que existiu, né, para poder acontecer tudo isso. Nós recebemos, aqui não tem nada, mas não esquenta a cabeça não. Nós recebemos aqui no nosso planeta Terra, na nossa época, um trabalhador comum como nós, que se chama Geraldo Lemos Neto. E Geraldo Lemos Neto, no ano de 1981, ele estava na casa da tia dele, e a tia dele era trabalhadora do Centro Espírita da União em Uberaba. E ela falou assim, olha, eu preciso de alguns voluntários para poder desenvolver, para poder ajudar lá na nossa casa, porque o Chico vai autografar 2 livros e o pessoal e normalmente enche um pouco, então nós vamos precisar de ajuda. Ele falou, não, eu vou, e ele foi com uma boa vontade. Chegando lá, ele ficou impressionado com o que ele viu, porque no dia que ele trabalhou com o Chico atendeu 5.000 pessoas. Só que o Chico atendeu 5.000 pessoas do mesmo jeito, sem discriminar ninguém, sem demonstrar cansaço, tranquilo. Ele assinava, ele autografava os livros, escrevia uma dedicatória, beijava a mão da pessoa, falava alguma coisa de carinho para aquela pessoa e presenteava a pessoa com uma flor. Foram 5.000 pessoas que o Chico fez exatamente assim. A partir de então, Geraldo Lemos Neto falou, não tem como. Ele se tornou um trabalhador da casa, lá em Uberaba. E aí, quando ele está trabalhando com o Chico, houve assim muita aproximação. Ficaram muito amigos. E o Chico tratava ele por Geraldinho. Ele chega para o Chico e fala assim, Chico, me diz uma coisa. Jesus Cristo é realmente o governador do planeta Terra? Aí o Chico fala para ele assim, olha, Jesus é um espírito extremamente evoluído que pelo seu mérito, pela sua conquista, ele hoje é um co-criador do planeta Terra, do universo. Da maneira como nós somos co-criadores numa proporção bem pequena. Porque nós criamos os nossos filhos. Deus nos dá a oportunidade para termos os nossos filhos e criarmos e colocá-los no caminho do bem. E o Chico fala para ele assim, Jesus, ele é o co-criador, ele é um espírito evoluído, e ele, além de ser o governador, ele é o construtor, e não apenas do planeta Terra. No total, são 5 planetas que ele administra, que ele cuida. E aí o Chico começa a relatar para Geraldo Lemos Neto quais são esses planetas. Então ele fala, Geraldinho, Jesus governa um planeta que gira em torno do sistema Trino de Sirius, que é um planeta feliz. E realmente, esse planeta feliz não tem ódio, não tem mágoa, não tem rancor, não tem briga. Lá só tem espíritos missionários, espíritos do bem, que estão sempre prontos e preparados, vão se preparando para poder dar auxílio nos planetas mais inferiores. Nós temos essa informação, mais precisão, no livro Renúncia,
que também é do Emmanuel, que o Emmanuel transmite para o Chico através da psicografia. E existe um diálogo muito interessante nesse livro de Atênios e Alcione, são dois personagens do livro. E Atênios, num determinado momento, não é exatamente com essas palavras que eu estou dizendo, quem lê vai ver que tem diferença, mas o conteúdo é esse. Ele fala assim: mas, Alcione, você vai deixar os trabalhos seus aqui em Sírios? Aí ela responde: eu já pedi permissão ao nosso Senhor Jesus Cristo que me conceda um corpo físico para que eu possa desenvolver o meu trabalho com os terrenos, com o pessoal da terra. E aí nós temos a informação: quem é esse espírito Alcione em outras reencarnações? Francisco Cândido Xavier. A Casa Espírita sempre informou que o Chico, quando foi escrito esse livro, o Alcione é exatamente Chico Xavier. Jesus governa um planeta que gira ao redor da estrela de Capela, que hoje é um mundo de regeneração. Quem tiver a oportunidade de ler o Exilados de Capela do comandante de Garamond vai ter lá as informações de que os espíritos capelinos que ainda estavam renitentes ao mal foram degradados para planetas mais inferiores do que Capela. Então esses espíritos que estiveram aqui no nosso planeta, passaram por aqui, e eles tinham aquele sentimento da perda do paraíso, né? Então eles trouxeram muitas coisas importantes para nós, porque nada é perdido, né? Boa parte desses espíritos do Egito, na verdade, são capelinos. O pessoal que construiu as pirâmides, a gente vê a tecnologia, tudo que nós recebemos foi basicamente esses espíritos que trouxeram para nós. Mas ele diz: Jesus governa o nosso planeta Terra, que gira em torno do Sol e que é um planeta de expiações e de provas. E nós somos um planeta de expiações e de provas, e nós estamos passando por um momento de transição bastante sério e muito importante. Nós vimos aí que dia 20 de julho, anteontem, foi comemorado aí o dia que o homem pisou na Lua. Quem também tiver a oportunidade de olhar data limite na internet, dê uma olhadinha, tem umas informações bastante interessantes. Que Jesus, ele nos concedeu 50 anos para que nós tomássemos o caminho correto e não cometêssemos os erros que nós cometemos, como Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Tanto que o Chico até coloca nesse data limite que se houver uma Terceira Guerra Mundial, nós vamos ter um prejuízo danado, né? E Jesus nos dá essa oportunidade de 50 anos. A data é dia 20 de julho de 1969, quando o homem pisa na Lua, e agora, dia 20 de julho de 2019, completou esses 50 anos. Então, o que nós temos que fazer, nós das casas espíritas, que temos essa consciência? Muitas preces e orações para os presidentes de todos os países, principalmente os países que possuem o armamento pesado de bombas nucleares, para que eles não entrem em guerra e acabem ocasionando aí um problema que será para todos nós. Então, o nosso papel são as vibrações, o amor para esse pessoal. Jesus governa um planeta primitivo chamado Quiron. Os espíritos lá vivem como nós vivemos no período das cavernas. Então, quer dizer, nós já passamos por esse processo. Hoje, os espíritos que estão aqui no nosso planeta Terra e que forem renitentes ao mal, certamente serão, aquela peneirada, serão degradados e vão para o planeta Quiron. É mais ou menos isso que acontece. E o quinto planeta, Jesus governa um planeta que está em construção. O mestre está trabalhando, o planeta está passando por revoluções telúricas, resfriamento do orbe com erupções vulcânicas e atmosfera densa. O mesmo processo que o nosso planeta Terra passou, e a gente tem essa informação na Gênese. O Kardec discorre isso de uma forma brilhante para todos nós. Até se tiver uma dúvida no final, a gente tenta tirar algumas dúvidas, tá, gente? No livro Há 2000 Anos, que também é de Emmanuel, Chico também transmite através da psicografia, é um livro muito interessante porque Emmanuel, ele foi um senador que era o Públio Lentulus. O Lentulus era casado com Lívia e tinha uma filha chamada Flávia, que ela era portadora da lepra, da hanseníase, né? E aí, o que aconteceu aqui? O Públio Lentulus, quando ele vai sair de lá de Roma,
por ordem do Tibério César, que é o imperador, pediu para ele resolver alguns problemas de trabalho lá. A Lívia, a esposa dele, já tinha se convertido ao cristianismo, e ela fala assim, ó, procura Jesus lá para ver se resolve o problema da nossa vida. Se eu encontrar ele lá, se eu conhecer ele, se eu ver esse cara lá, eu vejo o que eu faço. Né? Mais ou menos assim que ele tratou, e ele foi. Quando ele chega em Jerusalém, no lago de Genezaré, ele se dá de cara com Jesus. Ele foi dar um passeio e deu de cara com Jesus. Perdeu as forças, caiu de joelho, chorou desesperadamente. Jesus vem, coloca a mão no frontal dele e vai embora. Aí ele recebe uma informação do imperador que tinha um homem lá que estava causando horrores na cidade, que eles estavam preocupados, que era um homem virtuoso e que era para ele mandar uma carta, para ele ver quem era esse homem e mandar uma carta para ele, e o Tibério César gostaria de saber. Aí o Publio Túlio manda para ele. É um homem virtuoso que o povo considerava um profeta e seus discípulos o Filho de Deus, Criador do céu e da terra. Todos os dias se ouvem contar dele histórias maravilhosas. Ele ressuscita os mortos e cura os enfermos. Tem uma estatura regular, sua fisionomia reflete tal doçura, tal dignidade, que nos sentimos obrigados a amá-lo e temê-lo ao mesmo tempo. Cabeleira até os ombros, cor de nozes maduras, que atinge um louro claro e brilhante, dividindo-se com uma risca ao meio à moda nazarena. Barba da mesma cor da cabeleira, encaracolada, não longa e repartida ao meio também. Detalhe, seus olhos são serenos, têm o brilho do raio do sol e ninguém olha de frente. Essa é a carta que Publio Túlio endereça para Tibério César em Roma. Essa carta, inclusive, ela está nos registros lá, está guardada na região de Roma, lá, aquelas coisas de museu e tal. E aqui nós temos o semblante do Cristo que o Tibério César, que o Publio Túlio, no caso, descreveu quando ele encontra Jesus. Então, essa imagem do Cristo é a imagem que dá mais credibilidade para a gente, por ter vindo do Publio Túlio, que hoje é o nosso irmão, né? E, então, aqui demonstra para nós a grandiosidade desse Espírito, né? A superioridade do Cristo. E nós temos um senhorzinho, que chama Raul Teixeira, que também faz um trabalho muito semelhante ao de Valdo Pereira Franco, só que ele faz em Niterói, no Rio de Janeiro. O mentor espiritual dele chama-se Camilo, e esse Camilo ele até relata que eles foram gladiadores do século VII, e eles vêm junto, e hoje eles desenvolvem um trabalho de caridade, esse trabalho que ele faz. Até o Raul Teixeira ele teve AVC há 6 anos atrás, agora que ele está voltando a fazer palestras, um pouco de dificuldade, ele fala assim, olha, agora vocês vão trabalhar a paciência, né? Porque ele está bem lento, né? E ele diz o seguinte para nós: não é sem sentido que os benfeitores espirituais chamam o Mestre Jesus de Rei Solar. Então, isso tudo são informações que faz com que a gente olhe para Jesus com outros olhos. Fala assim, nossa, como Cristo é elevado, como Ele é superior a nós, como nós somos ainda pequeninos diante do Cristo. O que a gente vai vendo é que o Cristo ele fez todo um planejamento. Então, quando ele envia esses espíritos sábios e benevolentes, quando ele quando ele faz a adequação dos seus fluidos aqui, para ele estar aqui, foi todo um planejamento que ele foi realizando, né? Lá no Astro Rei, com aqueles espíritos, essa reunião toda é todo um planejamento. Aí o Haroldo Dutra Dias, ele relata para nós que Jesus vem fazer a sua, basicamente, segunda etapa dessa fundação do Reino de Deus, quando ele está encarnado. Ele dá o início aqui, mas já tem um planejamento na espiritualidade. E aí, quando ele está aqui entre nós, ele diz que Jesus sai da Galileia rumo a Jerusalém, e aí o Cristo avista um templo. Na frente desse templo estão reunidos os sacerdotes, os doutores da lei, pensadores e ociosos, estão todos ali conversando.
Só que Jesus tinha um magnetismo muito forte e chamava a atenção das pessoas. E aí, um sacerdote chamado Hanan, ele olha para Jesus e ele não se contém. Ele vai na direção de Jesus, para falar com Jesus. Aí ele chega próximo de Jesus e diz: Galileu, o que fazes nesta cidade? Jesus olha para ele e fala assim: passo pela cidade para a fundação do reino de Deus. Aí ele olha para Jesus e fala: fundação do reino de Deus em tuas mãos? Que pensas tu ser isto? Aí Jesus responde: uma obra divina no coração dos homens. Mas com que contas para a realização desta tarefa? Quais são os teus companheiros e seguidores? Acaso tens algum príncipe ilustre para a realização desta tarefa tão difícil? Ele questiona Jesus. Jesus responde: sacerdote, os meus companheiros e seguidores hão de vir de todos os lugares do mundo. Aí o sacerdote já fica um pouco irritado com Jesus. Olha para Jesus e diz: acaso conhece Roma ou Atenas? Eu conheço o amor e a verdade. Acaso conhece os códigos e regras imperiais de Jerusalém? Sacerdote Hanan, como ele diz, né? Eu sei da vontade do Pai a meu respeito. O sacerdote sai irritado com isso e vai embora. Jesus continua sua trajetória rumo a Jerusalém. Vai caminhando. Quando ele avista o lago de Genezaré, ele se aproxima e já entra nas praias de Cafarnaum. Quando ele chega nas praias de Cafarnaum, ele vê 2 homens trabalhando, dobrando as suas redes. Aí ele diz: Simão Pedro, André, quereis ser meus discípulos? Um calor intenso sobe pelo corpo daqueles homens, porque eles conheciam aquela voz de algum lugar. Aquela voz era familiar, mas eles não sabiam explicar de onde era. E quando eles viram, eles se deparam com este semblante que Públio Lentulio endereçara a Tibério César. Aí Jesus chega e começa a conversar com os 2, um a um. E pouco a pouco ele vai formando o ministério dos 12 apóstolos. E aqui nós vamos mostrar, não todos, porque não vai dar tempo, as características desses apóstolos que estiveram com Jesus. Nós vamos falar apenas de 3, porque senão nós vamos usar o lugar e não vai dar tempo. Eu não vou falar de 7, e depois no final nós vamos falar dos outros 2 últimos. Bartolomeu em aramaico, filho de Ptolomeu, um dos mais dedicados discípulos de Jesus, desde os primeiros tempos em suas pregações. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre Jesus na sua tarefa divina. Isso está no livro de Humberto de Campos, tá? No Boa Nova. Os outros também. João em aramaico, o Senhor é misericordioso. João era amoroso, uma alma simples e sincera. Beijava as mãos do Cristo afetuosamente e o Mestre acariciava seus cabelos macios. Homem entusiasmado que o fervor da fé o arrebatou. Tiago em aramaico quer dizer sustentado pelo calcanhar. Homem muito solidário, afetuoso e generoso. Era forte e após muitas caminhadas colocava o Mestre em seus ombros se fazendo de transporte. E assim, nós vamos observando que o Cristo, ele sai de lá, de Jerusalém, da Galileia, para poder continuar com a fundação do seu reino. A boca seca. E aí ele sai e faz para poder fazer a fundação. Mas os apóstolos, eles eram pessoas comuns como nós. Eles eram pessoas materialistas, como nós. E as coisas materiais, elas são perecíveis, né? Elas vão embora, elas passam. Tanto que o sacerdote Hanan fala: conhece Roma ou Atenas? Onde está Roma e Atenas hoje que ele fala? Tudo virou ruínas. Né? Tudo foi destruído. Porque o que fica é aquilo que nós construímos dentro dos nossos corações. É isso que fica. Onde estão os coronéis, os generais, os centuriões poderosos? Né? Todos eles passavam pelas portas do túmulo. É exatamente isso que acontece. O Divaldo não falou para nós ali: o que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. E é exatamente isso. Então Jesus, ele foi construindo, não no lago de Genezaré, ele foi construindo
coração dos homens, dos apóstolos. Ele foi lapidando, ele foi cinzelando um a um com aquele amor sem limites que ele tem pela humanidade. Foi isso que ele foi fazendo. Tanto que quando ele recebe um convite, ele aproveita essa oportunidade de uma forma brilhante para poder trazer ensinamentos para nós. Foi quando ele foi convidado para um casamento. Jesus foi convidado para um casamento, mas assim, ele aceitou. Aí a gente fala assim, aceitou porque aceita como nós. A gente vai no casamento para poder comer um pedaço de bolo, para poder dançar, espairecer. Eu vou para isso, você não vai, Caetano, para isso. Então, Jesus é diferente, foi diferente, ele não aceita por esse motivo. Ele aceita porque era a grande oportunidade que ele tinha de ensinar os seus apóstolos que os seus ensinamentos poderiam e deveriam ser aplicados em qualquer lugar, em qualquer ocasião. Então, ele aceita o convite. Aí, o noivo está radiante, tinha comprado uma noiva linda. Estão reunidos os pais do noivo, amigos e familiares. Os pais da noiva, amigos e familiares. Os apóstolos estão nesse casamento. Caramba, tem que estar alegre. Jesus está nesse casamento. Maria, mãe de Jesus, estava no casamento. Não tem como os noivos não estarem felizes, né? Então eles estavam todos ali felizes, só que Maria, ela era extraordinária, um espírito fantástico, uma suavidade, um amor, uma generosidade gigantesca. E era muito observadora. No decorrer do casamento, ela observa que o noivo estava preocupado. Andava para lá, andava para cá, caminhando, e aí, todo nervoso, ela olhou assim e falou, eu preciso averiguar. Porque, na verdade, o semblante dele era de uma pessoa aflita. Essa é a palavra mais correta. Ele estava aflito. E ela foi averiguar. Quando ela foi, ela constatou que o vinho tinha acabado. Nós estamos falando de bodas de Caná. É uma passagem muito linda que nós não vamos destrinchar ela por inteiro. Nós vamos falar só desse pedacinho aqui. Ela chega para Jesus e diz, o vinho acabou. Jesus responde, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ela olha para os servos e diz, façam o que ele disser. Eu falo para vocês. Mulher, o que tenho contigo? Ela falou, vinho acabou. Ele poderia falar, acabou, tudo bem. Mas ele está respondendo de uma forma totalmente diferente. Mas nós vamos chegar lá. Quando ela diz, o vinho acabou, revela-se como um espírito sereno, né, preocupado com a humanidade, recebe uma informação. Então ela diz, o vinho acabou. Ali denota-se a grandeza dela de se preocupar com todo o que está acontecendo. Quando o noivo, na verdade, representa a humanidade aflita. Né? Quando o noivo está naquele desespero, é a humanidade aflita. Mulher é um termo que tem muitas controvérsias, porque dizem que Jesus ele foi desrespeitoso com a mãe dele, falando de mulher. Não tem nada a ver, porque mulher era um termo como se nós usamos hoje senhora. Então ele não disse nada demais. Quando ele diz, o que tenho eu contigo, aí sim é um diálogo de Espírito Jesus com Espírito Maria. É algo elevado, que realmente é difícil para nós entendermos. Então quando ele fala, mulher, o que tenho eu contigo, ele está dizendo, estamos unidos nesta missão. Estou aqui para servir. Porque o Espírito de luz, ele tem amor, ele tem prazer em servir. Ele serve com todo o amor e alegria. Então, para ele, aquilo era uma missão que ele estava alegre, que era o momento de servir. Que é diferente da gente, né? A gente tem alegria em ser servido. Eu falo, Wanda, faz um prato para mim. Aí ela também não quer melhorar, não quer ser o Espírito de luz, fala, vem pegar você. Mais ou menos assim, tá? Então, a gente fica nessa confusão. Quando Jesus diz, ainda não é chegada a hora, que ele fala para Maria, não é chegada a hora de eu retornar para minha pátria espiritual, contudo antecipo o que queres. O que quer que eu faça?
estou à sua disposição. Tanto que o entendimento é tão grande entre eles que ela nem fala nada para ele. Ela já olha para os servos, que são os garçons da época, e fala: façam o que ele disser. Aí eles chegam com aquelas garrafas de pedras, as talhas, enche de água, que Jesus pede para que encha de água. Poxa, se ele é o construtor do planeta, para ele foi muito tranquilo pegar nas essências das videiras da região e ali alterar as propriedades da água e transformar em vinho. Foi tudo muito simples para o Cristo, isso. Aí chega quem? Simão Pedro, 11º apóstolo que nós estamos falando. Eu falei só de 3, não falei de 7. 11º apóstolo, extremamente preocupado, tinha uma preocupação grande com o Cristo, porque o Cristo não caía em contradição. Ele chega para Jesus e fala: mestre, não estás incentivando a bebedice e transformando a água em vinho? Jesus olha para ele e fala: Pedro, conheceis a alegria de servir um amigo? Quer dizer, novamente servir, né? Então, Jesus nesse dia, foi um dia tão feliz, tão alegre naquele casamento, ele conta a lição do servo, traz para a humanidade naquele momento, para todos, uma alegria, um prazer, uma felicidade imensa, e fala dessa lição do servo, que é o momento que ele traz a boa nova. Boa nova quer dizer o quê? Boa notícia. Aliás, a notícia mais importante que o nosso planeta Terra recebeu. E Jesus não para por aí, porque ele continua a sua jornada. E quando ele chega no 3º ano, 33º ano da sua vida, depois que passou as bodas, tudo, essa festa, ele vai para uma outra festa tradicional da época dos hebreus, chamada Páscoa. E aí Jesus chega lá na Páscoa, quando ele encontra os apóstolos, ele diz: desejo ardentemente comer essa Páscoa convosco. Poxa, os apóstolos ficaram todos felizes. É como se ele chegasse aqui na nossa festa junina: desejo ardentemente ficar com vocês aqui nessa festa junina. Então os irmãos ficam bom, felizes, alegres, querendo abraçar Jesus. Bom, então os apóstolos tiveram esse momento com Cristo, e aí os nossos irmãos católicos chamam carinhosamente de Santa Ceia, que eu acho que é um nome que nunca deve sair, porque é realmente um momento santificado. Jesus senta naquela mesa com os apóstolos, dialoga com um, com o outro, aí olha para o Judas Iscariotes, o 12º apóstolo que nós estamos falando, que em aramaico quer dizer abençoado. Pedro eu não falei, mas é Pedro, eu não sei se eu falei. Quer dizer abençoado. Aí ele olha para o Judas e diz: Judas, o único enganando aqui és tu. Aí o Judas fica desconcertado no ambiente, dá uma disfarçada daqui e dali e sai. Mas nós perguntamos, em que consistia essa traição de Judas? Porque todos nós fomos criados que Judas traiu Jesus. Né? Nós temos essa informação. Até vou fazer uma confissão. Eu acho que você é cinquentão, Caetano, o nosso amigo ali Eduardo, ele fala que não, mas ele é. Nós malhamos o Judas. O meu irmão chegou com um pedaço de madeira e falou: arruma um pedaço de pau aí que nós vamos malhar o Judas. Eu fiquei olhando para ele, mas saí todo feliz, saltitando, porque um irmão mais velho chamar o irmão mais novo para sair é tudo que a gente quer quando é mais novo. Peguei o pedaço de pau, chegamos na rua de baixo, um boneco de pano, jogaram gasolina, era barata a gasolina, botaram fogo e malhamos o Judas. Cheguei em casa feliz. Cheguei com meu pai: pai, malhei o Judas. O pai olhou para mim e falou assim: coitado. Só que o coitado não era ele, não era o Judas. O coitado era eu, que não tinha a informação que Humberto de Campos tinha passado para o Chico Xavier através da psicografia um livro que chama Crônicas de Além Túmulo. E ali ele revela que Humberto de Campos revela para nós. Ele estava caminhando nas margens do Rio Jordão e ele viu um homem sentado numa pedra, cabisbaixo, triste, na época da Páscoa. Aí ele olha para o mentor espiritual: quem que é? Judas. Judas? É Judas Iscariotes. Posso falar com ele? Pode. Ele foi conversar com Judas Iscariotes e fez uma entrevista, colocando seus conhecimentos jornalísticos em prática. Ele era jornalista, político e escritor, e aí ele começa a conversar com Judas. Judas relata para Humberto de Campos: eu achava o Cristo muito manso. Eu achava o Cristo
muito pacífico, era muita mansidão. Ele era lento em suas resoluções. Ele era tímido. Para falar a verdade, eu achava ele medroso. Porque Judas, ele enxergava uma obra divina de pedras. Ele enxergava uma obra divina física, externa. Então ele acreditava que, se fizesse uma aliança política com os poderosos da época, o sucesso do reino do Cristo seria rápido e muito maior. Aí ele relata para Humberto: arquitetei um plano. Faço uma aliança com as lideranças judaicas, faço uma aliança com os poderosos de Roma, assumo uma liderança de uma revolução armada, travamos uma guerra, ou seja, está tomando o poder, né? Um golpe de Estado, travamos uma guerra, liberto Jesus. Chego para Jesus e falo: o reino está pronto, mestre. Sente nesse trono e reine soberanamente sobre todos nós. Essa era a intenção de Judas. Mas ele não contava com a falha humana. Caifás vira as costas, Pôncio Pilatos lava as mãos, ele tinha recebido algumas propinas no meio dessa situação toda. Jesus é crucificado e condenado à morte. Judas põe a mão na cabeça e fala: meu Deus, eu matei Jesus. E aí ele senta numa pedra, desesperado, com dor no peito, porque ele fala: eu fiz tudo errado. Aí ele lembra de Jesus falando: Judas, o único enganado aqui és tu. Mas a gente não vai ficar triste com isso, com essa notícia. Ou não? Porque existe a lei da reencarnação. E aí, esse espírito, Judas, teve várias reencarnações, várias oportunidades, e no século XV ele tem a sua última reencarnação como Joana d'Arc. E acaba até desencarnando, queimado, né? Enfim, ele resolve os seus problemas aqui. E certamente está na espiritualidade trabalhando para o Cristo. Mas eu preciso ir para o final do nosso bate-papo, senão nós vamos nos alongar. O livro chama-se O Mestre na Educação, de Pedro de Camargo, pelo Espírito de Vinícius. Ele diz o seguinte: que Jesus, ele frequentava os templos e as sinagogas, onde ele atendia os sofredores, ele trabalhava as verdades eternas das pessoas, né? E ele nunca foi intitulado, ele nunca se intitulou como levita ou sacerdote. Ele diz para nós nesse livro que Jesus predisse com pormenores e particularidades a queda e a ruína de Jerusalém. Que Jesus fez várias outras profecias de alta relevância e ele nunca, jamais se intitulou como um profeta, como um vidente. Ele fala para nós que Jesus fez maravilhas, como transformar a água em vinho, como nós falamos. Ele acalmou as tempestades das ondas revoltas do oceano, impondo a sua autoridade. Ele curou os cegos. Ele fez com que os paralíticos andassem. Ele tirou do estado de letargia a filha de Jairo. Tirou do estado de letargia o filho da viúva de Naim. Tirou do estado de letargia o nosso grande Lázaro, que ficou sepultado durante 4 dias. E, no entanto, ele nunca se intitulou como um milagreiro. Jesus falava por parábolas. Parábola do joio, parábola do óleo da viúva, parábola do semeador, parábola dos talentos, parábolas, 42 parábolas. Fora as informações e histórias que nós temos em vários segmentos, várias religiões, não apenas a casa espírita, de relatos do Cristo. E ele nunca se intitulou como ministro da palavra. O único título que Jesus quis para si e que faz jus às suas mais excelentes denominações honoríficas que nós possamos imaginar é essa aqui. A de mestre.
E todas as vezes que nós tivermos alguma dúvida na nossa vida, nós devemos fazer a seguinte pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Que a paz de Jesus esteja com todos. O que eu tinha para falar é isso. Boa noite a todos. Se quiserem fazer alguma pergunta para o Henrique, está aberto. Eu só quero falar uma coisinha só. Pois não. Aquele planeta de luz da Alcione lá, vocês morram de velho, porque eu já fui convidado para reencarnar. Nem vale no seu carro. Eu te pago. Você quer falar mais algum detalhe? Você poderia ir até as 9h20 se quisesse, tá? E é engraçado, né? Um monte de coisa. E é engraçado que desses planetas todos que você falou, né, que Jesus é o governador, né? É um de cada, né? Um de cada tipo, né? E a gente achando que os presidentes mandavam bem, né? Tinha muita coisa para fazer. Uma coisa que eu queria falar é o seguinte, já que dá para falar mais uma coisa. Eu não sei se todos têm informação do que é o estado de letargia, e muitas pessoas ficam assim, às vezes sem entender. E o estado de letargia é a perda momentânea da sensibilidade e dos movimentos que o ser humano, quando encarnado, tem. Então, tem pessoas que acabam sendo, agora nem tanto, porque hoje a lei exige que você seja enterrado depois de 72 horas, porque antigamente as pessoas eram enterradas e às vezes elas estavam em estado de letargia e elas eram enterradas vivas. Até no livro Céu e Inferno, o Allan Kardec faz uma evocação com o espírito, e na verdade esse espírito teve uma parada cardíaca e ele morreu na visão das pessoas que estavam presentes ali. E aí enterraram o cara e tudo certo, entendeu? Só que depois de 15 dias, a família lembrou que tinha um medalhão, que era valioso, e eles falaram, vamos abrir, é exumação que chama? Vamos fazer exumação, coisa e tal, e foram lá para abrir, e abriram. O cara estava de lado e tinha comido a mão dele. Ou seja, ele acordou no caixão, no desespero, né? Viu que ia morrer, não sei se deu fome, comeu a mão, não sei, desespero, alguma coisa. E acabou comendo a mão dele. Então, depois o Kardec faz a evocação desse espírito, e aí pergunta, mas por que aconteceu isso com você? Por que acontece essa questão da letargia? A letargia, ela é uma programação reencarnatória nossa. Se tiver que acontecer isso, nós, na verdade, somos ligados ao nosso perispírito, né, nosso corpo físico, célula a célula, cordão fluídico, né, célula a célula. Então, imaginamos que cada célula seja uma luzinha. Então, a espiritualidade, ela vai desconectando, essas luzes vão apagando, é como se você tivesse realmente semi-morto, praticamente. Está semi-morto. Então, houve a necessidade. Então, a espiritualidade, quando ela intervém e faz isso, os espíritos organizadores pela nossa reencarnação, é porque nós estamos resolvendo algum problema. E o problema desse senhor, ele enterrou a mulher dele viva numa outra reencarnação. Então a espiritualidade vai e faz esse trabalho. Quando acontece essa questão da letargia. Então não enterrem suas mulheres. Já que você falou em cinquentões, há anos atrás, um ator famoso aqui do Brasil, Sérgio Cardoso, verdade. Ele tinha esse mesmo problema e o médico havia viajado, né? E aí quando ela disse que ele correu, mas não deu mais tempo. Já tinha sido enterrado. Aí abriu o caixão e está todo arranhado, machucado, tentando sair do caixão. Verdade. Bem lembrado. Não ficava mais cedo. Faz tempo. Sabe quem contou para você? Mas é que hoje também não é só, não acontece mais por causa da evolução, os aparelhos dizem, Os aparelhos né? dizem, Não é só o médico vir dizer morreu. Ou então pegar o espelhinho, né? O cara não é, tem que pôr o espelhinho na do defunto para ver se sai um bafinho. Sai um bafinho, gente. Gente, obrigado pela atenção aí. Esse negócio dos
planetas, né, que Jesus citou aí, eu já tinha ouvido uma pessoa comentar, algumas pessoas comentarem assim, Jesus, ele é o Cristo, mas deve ter espíritos críticos mais evoluídos que Jesus, porque Jesus, ele é governador do planeta de expiações e provas, né? E a falta de estudo da gente, como a Rosária bem enfatizou, ele governa um planeta feliz, quer dizer, é superior àquela humanidade que está ali, e ele, do mesmo jeito que ele fez aqui conosco, né, que ele se envolvia com aquelas pessoas mais necessitadas, né, mais desviadas, para poder realmente fazê-las ficarem, evoluírem, né, com carinho, com amor dele. Ele também cuidava da questão primordial, maior que a nossa evolução, né? Trazendo verdades superiores para nós. Então, essa teoria que as pessoas tinham, né? Que Jesus, da grandiosidade de Jesus, parece que está fazendo, até ajuda a gente a refletir muito mais. Não, e só o fato da Alcione falar, eu já pedi permissão para o Mestre Jesus me conceder a oportunidade de ter um corpo físico para eu continuar realizando os trabalhos do planeta Terra. Porque o espírito Alcione, que a gente É um mundo feliz, né? É um mundo feliz. Superior. Uma pessoa que tem que ser muito boa. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Não é uma pergunta, eu vou só trazer uma informação do livro Moisés, do livro Shuriash, né? E fala que quando Moisés desencarnou, na verdade, né? Porque ele não passou o livro, ele passou a tarefa para Josué dar continuidade com o povo, né? Então, ele se recolheu e no desencarne dele, ele viu Jesus, né? Então, Jesus ainda nem tinha nascido no nosso planeta, então, Moisés ele desencarnou com essa visão de que o Mestre estava ali. O Messias estava chegando. Então vamos convidar a Wanda para fazer a prece final e a Rosária para fazer as orações. A mocinha Nós vamos, pelo muito que nós recebemos, nós vamos abrindo os nossos corações, expressando o nosso amor em forma de vibrações. Nós vamos vibrando pelo nosso planeta, lugar construído pelo amor de Jesus para a nossa evolução. Nós vamos envolvendo todas as regiões de maior dor, abraçando os nossos irmãos que são obrigados a saírem das suas terras em busca de sobrevivência, de amparo para os seus filhos. Nós vamos abraçando com muito carinho todos os dirigentes das nações, desejando que eles estejam em contato íntimo com seus orientadores espirituais. Vamos abraçando o nosso Brasil, pátria do Evangelho, todas as regiões brasileiras. Nós vamos envolvendo com o nosso carinho, o nosso desejo de progresso. Vamos abraçando os nossos dirigentes, os nossos irmãos que se encontram em provas mais difíceis. Vamos abraçando a região onde nós moramos, envolvendo todos os moradores de Caieiras com o nosso carinho. Cada lar, nós vamos desejando que o Evangelho do Cristo possa penetrar. Nós vamos abraçando ainda todas as religiões, envolvendo todos os trabalhadores do bem, o nosso amor, o nosso desejo de progresso, abraçando a nossa querida casa espírita, para que ela possa cumprir com a sua tarefa. Nós vamos adentrando os nossos lares, envolvendo todos aqueles que lá deixamos em vibrações de muita paz. E assim nós vamos agradecendo a todos os nossos irmãos que
nos estimulam, nos amparam nessa casa, toda a equipe espiritual da casa, agradecendo ao mentor dessa casa, tudo que nós recebemos, todas as orientações. Nós vamos agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo por estar sempre conosco, pelo seu imenso amor, por conquistar sempre o nosso coração, tirando-nos de toda dificuldade, nos envolvendo com o seu amor, envolvendo assim o Henrique com muita paz, no nosso sentimento de gratidão, que ele seja abençoado pelo seu esforço, e todos os palestrantes, todos os que trazem para nós esse carinho e nos ajudam. Nós vamos agradecendo ao nosso Pai Eterno por nos amar, pelas suas leis, pela beleza do universo. E como nosso Pai, nós vamos nos comprometendo a permanecer nesse ideal, nesse objetivo de crescer, de melhorar, de aprender, principalmente aprendermos a nos amar uns aos outros, através das nossas orações, através dos bons pensamentos, e possamos sempre estar com os nossos corações elevados e gratos por tudo que nós recebemos, com a graça de Deus. Assim seja. Graças a Deus.